Helena estava sentada à beira daquela estrada empoeirada, completamente exausta e sem forças para continuar. Tinha caminhado desde o amanhecer, carregando apenas uma mala surrada que continha tudo o que possuía no mundo. Horas antes, sua patroa a havia expulsado de casa com uma acusação cruel de roubo de tecidos caros do estoque. Não importou que Helena jamais tivesse roubado nada em toda a sua vida, pois a palavra da dona da casa sempre valia mais. Agora estava ali, perdida e sem destino, perguntando-se para onde poderia ir. O sol escaldante batia forte em sua cabeça, enquanto o desespero começava a tomar conta de seus pensamentos. Seria aquele o fim de tudo para ela, ali naquela estrada deserta e solitária? As lágrimas ameaçavam cair, mas Helena as segurou com toda a força que ainda restava em seu coração ferido. Foi naquele momento de profundo desespero que ela ouviu o barulho distante de cascos de cavalo se aproximando. Uma carroça antiga surgia na poeira da estrada, conduzida por um homem com chapéu de aba larga. Atrás dele, 5 meninas pequenas olhavam com curiosidade para aquela mulher sentada sozinha na beira do caminho. O homem puxou as rédeas e parou a carroça bem em frente a Helena, descendo rapidamente. Seus olhos demonstravam preocupação genuína enquanto se aproximava com cuidado para não assustá-la. Helena levantou o rosto cansado e encontrou aquele olhar que parecia avaliar a situação sem julgá-la. Era um olhar diferente de todos que havia recebido naquele dia terrível. Algo naquele estranho transmitia uma sensação estranha de segurança que ela não conseguia explicar. O homem se apresentou como Fernando Almeida e perguntou se ela estava machucada ou precisando de ajuda. Helena explicou que estava apenas cansada e que seguia para a cidade vizinha em busca de trabalho. Fernando balançou a cabeça preocupado e disse que eram mais de 20 quilômetros a pé dali. O sol estava ficando cada vez mais forte e seria impossível chegar antes do anoitecer sem ajuda. Helena sabia perfeitamente disso, mas simplesmente não tinha outra escolha ou alternativa. Foi então que Fernando disse algo que mudaria completamente o rumo de sua vida para sempre. Suas palavras soaram como um milagre caído do céu naquele momento de desesperança absoluta. Helena precisava de um teto sobre a cabeça e ele precisava de alguém para cuidar de suas 5 filhas. Fernando explicou que era viúvo e não conseguia dar conta sozinho da fazenda e das meninas ao mesmo tempo. Sua esposa não estava mais entre eles e a casa precisava de uma presença feminina para funcionar adequadamente. As 5 meninas observavam Helena com olhares curiosos, cada uma tentando entender quem era aquela mulher desconhecida. A menor delas sorria abertamente, demonstrando uma inocência pura que tocou o coração de Helena profundamente. As outras pareciam tímidas, mas interessadas, espiando por trás dos ombros umas das outras com cautela. Porém, a mais velha tinha um olhar completamente diferente de todas as outras irmãs. Sofia, com seus 10 anos, olhava para Helena com desconfiança clara e até mesmo hostilidade nos olhos. Antes que Helena pudesse responder à proposta de Fernando, Sofia se pronunciou com voz cortante e fria. Disse diretamente que Helena não duraria nem uma semana ali e que era melhor nem tentar. Helena entendeu imediatamente o que estava por trás daquelas palavras duras vindas de uma criança tão pequena. Aquela menina tinha sido profundamente machucada e abandonada por alguém que deveria ter ficado sempre. Sofia tinha construído muros altos ao redor de seu coração e não pretendia deixá-los cair tão facilmente. Helena olhou nos olhos da menina e respondeu com calma que talvez ela tivesse razão sobre tudo, mas prometeu que faria o seu melhor enquanto estivesse ali. Não importava quanto tempo isso durasse. Com essa resposta honesta, Helena se levantou e subiu na carroça ao lado das 5 meninas. A carroça seguiu pela estrada empoeirada em direção à fazenda de Fernando, balançando nos buracos do caminho. Helena observava a paisagem enquanto sentia o peso dos olhares das meninas em suas costas constantemente.
Estava tomando uma decisão importante e sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquele dia. Não tinha ideia do que a esperava naquela fazenda ou se conseguiria cumprir o que estava prometendo. Mas algo dentro dela dizia que aquele era o caminho certo, mesmo sem entender completamente o porquê. O vento batia em seu rosto, enquanto ela segurava firme sua mala surrada no colo. Uma nova vida estava começando ali, naquela carroça velha, ao lado de um estranho e 5 meninas desconhecidas. E Helena decidiu abraçar essa nova chance com toda a coragem que ainda restava em seu coração cansado. Quando a carroça finalmente parou em frente à propriedade, Helena sentiu um aperto no peito ao ver o estado da casa. Era uma construção grande e imponente, que certamente já havia sido bonita em tempos melhores. Mas agora, a tinta estava descascada em várias partes das paredes externas, revelando a madeira envelhecida por baixo. O jardim estava completamente tomado pelo mato alto que escondia o que um dia foram canteiros organizados. As tábuas do alpendre estavam quebradas em alguns lugares, criando um aspecto de abandono e tristeza. Era visível que aquela casa tinha esquecido completamente como ser um lar acolhedor e cheio de vida. Não havia flores nas janelas, nem cortinas limpas balançando na brisa da tarde. Tudo ali gritava solidão e dor, como se a própria construção estivesse de luto por algo precioso que havia perdido. Fernando ajudou Helena a descer da carroça e carregou sua mala até a entrada da casa com gentileza. As meninas correram na frente, cada uma seguindo para um canto diferente da propriedade, como se fosse rotina. Apenas Sofia permaneceu parada observando cada movimento de Helena com aqueles olhos desconfiados e penetrantes. Fernando mostrou o quarto que seria de Helena, um espaço pequeno, mas limpo, no final do corredor. Havia uma cama simples, com lençóis brancos, uma cômoda antiga e uma janela com vista para o quintal. A luz da tarde entrava suavemente pelo vidro empoeirado, criando um padrão dourado no chão de madeira. Fernando foi direto ao ponto, dizendo que ela teria total privacidade naquele espaço reservado. Ele respeitaria seus limites e esperava o mesmo dela em relação aos espaços da família e suas necessidades. Helena apreciou profundamente aquela honestidade direta e sem rodeios que Fernando demonstrava em suas palavras. Não havia falsas promessas ou expectativas irreais sendo colocadas sobre ela naquele momento delicado. Era um acordo claro entre duas pessoas que precisavam uma da outra por razões diferentes. Fernando precisava de ajuda com as meninas e a casa, enquanto Helena precisava de um teto e uma chance. Simples assim, sem complicações desnecessárias ou segundas intenções escondidas nas entrelinhas. Depois de guardar suas poucas roupas na cômoda velha, Helena foi conhecer melhor as 5 meninas. Júlia, a caçula de apenas 3 anos, a abraçou no primeiro dia como se a conhecesse há anos. Ana, de 5 anos, disse que o cabelo escuro de Helena era bonito, igual ao do papai. Beatriz tinha 7 anos e Carolina 8, ambas tímidas, mas visivelmente doces em suas tentativas de interação. Elas mostravam seus brinquedos favoritos e falavam sobre a escola com entusiasmo contido e adorável. Helena sorria e ouvia cada palavra com atenção genuína, tentando memorizar cada detalhe sobre aquelas crianças. Mas sempre havia Sofia ali, observando tudo de longe, com aquele olhar que não perdoava nenhum deslize. Naquela primeira noite, depois que as meninas mais novas já estavam dormindo, Sofia procurou Helena na cozinha. A menina foi extremamente clara e direta sobre suas expectativas e desconfianças em relação à nova presença. Disse que o pai dela poderia ter caído naquela conversa mansa, mas ela definitivamente não cairia de jeito nenhum. Helena era igual a todas as outras mulheres que tinham tentado ajudar antes e falhado miseravelmente. 3 mulheres já haviam passado por aquela casa antes de Helena chegar com sua mala surrada.
Todas tinham prometido ficar e ajudar Fernando com as meninas e a casa durante tempo indeterminado. Todas tinham tentado conquistar a confiança das 5 meninas, com sorrisos e palavras doces no início. Mas todas, sem exceção, tinham desistido depois de algumas semanas diante das dificuldades encontradas ali. Sofia tinha visto cada uma delas partir sem olhar para trás, deixando mais uma camada de decepção. A menina tinha apenas 10 anos, mas já carregava nas costas o peso de múltiplos abandonos. E agora ali estava, mais uma estranha, prometendo coisas que provavelmente não conseguiria cumprir até o fim. Os olhos de Sofia brilhavam com lágrimas, contidas enquanto desafiava Helena a provar que era diferente das outras. Helena respirou fundo antes de responder. A menina, de forma completamente honesta e sem falsas garantias, disse que não mentiria para Sofia sobre suas capacidades ou sobre o que o futuro poderia trazer. Não sabia se realmente conseguiria ficar ali ou se daria conta de todas as responsabilidades que aquela casa exigia. Mas fez uma única promessa que pretendia cumprir acima de qualquer outra coisa que acontecesse. Se algum dia precisasse ir embora daquela fazenda por qualquer motivo que fosse, não seria sem avisar. Não deixaria aquelas meninas acordarem um dia e simplesmente encontrarem sua cama vazia como se nunca tivesse existido. Essa era a única certeza que Helena poderia oferecer naquele momento de tantas incertezas e medos. Foi a primeira promessa verdadeira que Helena fez naquela casa cheia de memórias dolorosas. E algo nos olhos de Sofia mudou levemente, como se uma pequena fresta tivesse se aberto naquela muralha alta. Os primeiros dias na fazenda se transformaram gradualmente em semanas de trabalho árduo e dedicação constante. Helena acordava todos os dias às 5 da manhã, antes mesmo do sol nascer completamente no horizonte. Preparava café fresco, enquanto observava a paisagem pela janela da cozinha, ainda envolta em penumbra matinal. Depois, cuidava das meninas com paciência infinita, ajudando a arrumar roupas e pentear cabelos embaraçados pelo sono. Limpava cada cômodo da casa com cuidado, removendo anos de poeira acumulada em cantos esquecidos. A horta abandonada no quintal começou a receber sua atenção especial nas tardes mais amenas. E aos poucos, quase imperceptivelmente no início, aquela casa começou a respirar novamente como organismo vivo. Era como se cada cômodo estivesse despertando de um longo sono cheio de pesadelos e tristeza. As cortinas pesadas foram todas retiradas e lavadas cuidadosamente, perdendo anos de sujeira acumulada nas fibras. As janelas foram limpas até brilharem sob a luz do sol, permitindo que a claridade invadisse cada espaço. Helena encontrou vasos antigos no porão e os encheu com flores silvestres colhidas ao redor da propriedade. O cheiro constante de comida caseira começou a preencher todos os ambientes da casa diariamente. Aos poucos, aquele lugar que parecia um mausoléu de memórias tristes começou a ganhar vida novamente. As meninas começaram a sorrir mais, especialmente as mais novas, que respondiam rapidamente ao ambiente melhorado. Até Fernando notou a transformação profunda que estava acontecendo bem diante de seus olhos cansados. Uma noite, ele comentou que a casa estava diferente, mais viva do que havia estado em anos. Foi nessa época que aconteceu algo extremamente importante para a dinâmica daquela família em reconstrução. Sofia tinha uma apresentação importante na escola que ela havia ensaiado durante semanas com dedicação. Fernando não poderia comparecer porque tinha compromissos urgentes e inadiáveis na cidade naquele mesmo dia. Helena viu claramente a decepção profunda se instalando no rosto geralmente fechado da menina mais velha. Foi então que Helena tomou uma decisão importante sem pensar 2 vezes nas dificuldades que isso representaria. Disse para Sofia que ela e as outras meninas iriam assistir à apresentação juntas, não importava o que acontecesse. Sofia não acreditou nas palavras de Helena inicialmente, argumentando que era muito longe da fazenda.
Além disso, Helena teria que levar as 4 meninas pequenas junto, o que tornaria tudo muito complicado. Helena não se deixou abalar pelos argumentos práticos de Sofia sobre as dificuldades da empreitada proposta. Disse com firmeza que elas conseguiriam chegar lá e que não deixaria Sofia fazer aquela apresentação sem família. O conceito de família ecoou de forma estranha no ar tenso entre as duas naquele momento importante. Sofia não tinha certeza se Helena realmente as considerava família ou se era apenas uma funcionária cumprindo obrigações. Mas algo no olhar determinado de Helena fez a menina acreditar que aquela promessa seria cumprida. No dia marcado, Helena acordou ainda mais cedo e organizou tudo com precisão militar para não se atrasarem. Conseguiu arrumar as 4 meninas pequenas, preparar lanches para o caminho e ainda chegar na escola no horário. Quando Sofia subiu no palco improvisado e viu Helena e suas irmãs na plateia, seu rosto se iluminou completamente. Foi a primeira vez que aquela menina permitiu um sorriso genuíno e verdadeiro em direção a Helena. Depois da apresentação bem-sucedida, no caminho de volta para casa, Júlia fez uma pergunta inocente, mas profunda. Queria saber se Helena realmente considerava todas elas como sua família de verdade ou apenas trabalho. A pergunta pegou Helena completamente desprevenida, no meio daquela estrada empoeirada que balançava a carroça. Ela parou por um momento e olhou para cada uma das 5 meninas com atenção genuína. Cada uma delas carregava sua própria história de perda e dor nas pequenas costas ainda em crescimento. Cada uma tinha encontrado um lugar naquela família recomposta que Fernando estava tentando manter unida sozinho. Helena sentiu seu coração se apertar ao perceber o quanto aquelas meninas já significavam para ela. Em poucas semanas, elas tinham entrado em sua vida e ocupado espaços que ela nem sabia que estavam vazios. A resposta saiu naturalmente de seus lábios, sem qualquer hesitação ou necessidade de pensar 2 vezes. Disse um sim claro e honesto que ecoou dentro da carroça velha, balançando na estrada de terra. Explicou que honestamente considerava todas elas sua família, mesmo sem laços de sangue conectando seus destinos. Aquele momento marcou uma virada definitiva no relacionamento entre Helena e as 5 meninas que passavam por sua vida. Até Sofia, sempre tão fechada e desconfiada, pareceu relaxar um pouco seus ombros tensos pela primeira vez. As meninas se abraçaram dentro da carroça e Helena sentiu lágrimas rolando silenciosamente por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza pelo que havia perdido ao ser expulsa daquela casa meses atrás. Eram lágrimas de gratidão profunda por ter encontrado aquele lugar inesperado, cheio de amor imperfeito. A carroça seguiu seu caminho de volta para a fazenda, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte. Uma nova família estava se formando ali, construída não sobre sangue, mas sobre escolhas conscientes e diárias. E Helena sabia que nunca mais estaria verdadeiramente sozinha no mundo enquanto tivesse aquelas meninas. 2 anos inteiros se passaram desde aquele dia em que Helena subiu pela primeira vez naquela carroça. A vida na fazenda tinha encontrado um ritmo confortável e previsível que trazia segurança para todos. As meninas cresciam saudáveis e felizes, com sorrisos que iluminavam cada cômodo daquela casa restaurada. Helena e Fernando tinham desenvolvido um relacionamento de respeito mútuo que começava a se transformar em algo mais. Ninguém falava abertamente sobre isso, mas os olhares entre eles duravam um pouco mais que o necessário. Era um sábado tranquilo como tantos outros, quando eles estavam todos reunidos, almoçando juntos na cozinha. As conversas fluíam naturalmente entre risos das meninas, contando histórias da semana, na escola e na fazenda. Foi então que a porta da frente se abriu sem aviso prévio ou batida educada. Uma figura magra apareceu emoldurada na luz forte do meio-dia que entrava pela porta aberta. Tinha cabelos loiros descoloridos e estava visivelmente magra demais, como se não se alimentasse adequadamente havia tempo.
Olheiras profundas marcavam seu rosto pálido de forma dramática, contando histórias de noites sem dormir direito. Mas os olhos eram inconfundíveis, mesmo depois de tanto tempo de ausência inexplicada e dolorosa. Eram os mesmos olhos azuis claros que Sofia tinha herdado geneticamente da mãe que a abandonara. O prato que Sofia segurava escorregou de suas mãos trêmulas e caiu no chão com estrondo. Estilhaçou-se em 1000 pedaços pequenos, que se espalharam por todo o chão da cozinha recém-limpa. O silêncio que se instalou naquela sala era tão denso que parecia dificultar até mesmo a respiração. A mãe das meninas, Clarice, tinha voltado depois de 2 anos de ausência completa e total. Clarice tentou sorrir nervosamente enquanto cumprimentava Fernando e as meninas como se tivesse saído apenas ontem. Disse que tinha voltado com uma simplicidade assustadora diante da magnitude do que havia feito anos atrás. Sofia foi a primeira a reagir verbalmente depois do choque inicial paralisar todos na sala. Sua voz estava carregada de anos de dor reprimida e raiva acumulada durante noites, chorando sozinha. Perguntou como a mãe podia simplesmente aparecer, dizendo que tinha voltado como se nada tivesse acontecido. Clarice tentou explicar que sabia que Sofia estava brava e que tinha motivos de sobra para isso. Mas Sofia a interrompeu com um grito que vinha das profundezas de sua alma ferida e machucada. Não estava apenas brava, estava completamente destroçada pelo abandono que sofrera quando mais precisava de apoio materno. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Sofia enquanto ela gritava tudo o que guardara durante 2 anos inteiros. Clarice começou a chorar também, tentando explicar que tinha estado doente de uma forma invisível aos olhos. Não era uma doença física que deixava marcas visíveis no corpo ou que podia ser tratada com remédios. Era uma doença por dentro, na alma e na mente, que a tinha consumido completamente até não sobrar nada. Precisava se curar antes de poder ser mãe novamente para suas 5 filhas que deixara para trás. Beatriz soluçava baixinho, dizendo que elas também tinham precisado dela durante todo aquele tempo difícil. As outras meninas olhavam entre Clarice e Helena, confusas sobre o que deveriam sentir naquela situação impossível. Fernando permanecia em silêncio, processando o choque de ver a mulher que amara e depois perdeu tão drasticamente. Foi então que Clarice disse as palavras que congelaram o sangue de todos na sala. Disse calmamente que tinha vindo buscar suas filhas de volta para casa, agora que estava melhor. Nas semanas seguintes, Clarice entrou oficialmente com um processo legal pedindo a guarda das meninas de volta. Contratou advogados e começou a construir um caso argumentando que estava curada e pronta para ser mãe novamente. Os meses que se seguiram foram absolutamente os mais difíceis que aquela família recomposta já havia enfrentado. Sofia voltou a ter pesadelos terríveis que a faziam acordar gritando no meio da noite assustada. Beatriz começou a ter problemas sérios de concentração na escola e suas notas despencaram drasticamente. Ana, que já tinha superado aquele hábito infantil, voltou a chupar o dedo constantemente, buscando conforto. Júlia, a mais nova, simplesmente não deixava Helena sair de seu campo de visão por 1 segundo. A menina sussurrava constantemente que a mamãe também tinha prometido ficar e tinha ido embora mesmo assim. O medo de perder Helena da mesma forma consumia o coração da pequena Júlia todos os dias. A comunidade local, que no início tinha olhado Helena com desconfiança, como todas as outras antes dela, agora se uniu. Dona Margarida, a vizinha que antes criticava abertamente a presença de Helena na fazenda, organizou uma vaquinha. O dinheiro arrecadado seria usado para ajudar com os custos legais crescentes que Fernando enfrentava sozinho. As pessoas traziam comida, ofereciam palavras de apoio e testemunhavam sobre a transformação das meninas sob os cuidados de Helena. Sofia, apesar de toda dor e confusão, encontrou forças para escrever uma carta diretamente para o juiz.
Naquela carta, ela explicava que não estava dizendo que não amava sua mãe biológica, porque o amor estava lá. Mas amor sozinho não era suficiente para sustentar uma família ou criar crianças com necessidades reais. Sua mãe as tinha deixado exatamente quando elas mais precisavam dela, durante o momento mais escuro. Já seu pai tinha ficado mesmo quando estava difícil demais e parecia impossível continuar, seguindo em frente sozinho. Helena tinha ficado mesmo sem ter qualquer obrigação legal ou sanguínea, forçando sua permanência naquela casa. Por isso, Sofia escolhia conscientemente ficar com aqueles que tinham ficado ao lado dela nos piores momentos. A carta de Sofia era crua, honesta e incrivelmente madura para uma menina de apenas 12 anos. Quando Fernando leu aquelas palavras pela primeira vez, chorou silenciosamente na cozinha vazia depois que as meninas dormiram. Helena encontrou-o ali e o abraçou sem dizer nada, apenas oferecendo sua presença silenciosa como conforto. Eles sabiam que os próximos meses seriam uma batalha emocional e legal como nunca haviam enfrentado antes. Mas também sabiam que não enfrentariam sozinhos, pois tinham construído algo real e forte juntos. Uma família que não desistiria sem lutar com todas as forças até o último momento possível. O dia da audiência finalmente chegou, depois de meses intermináveis de espera angustiante e preparação intensa. A sala do tribunal estava pesada com tensão palpável que parecia sufocar todos os presentes naquele espaço. Clarice sentava de um lado com seus advogados, visivelmente nervosa, mas determinada a recuperar suas filhas perdidas. Do outro lado estavam Fernando e Helena, com as 5 meninas sentadas logo atrás deles nas cadeiras. O advogado de Clarice foi extremamente eloquente em sua defesa, construindo argumentos cuidadosos sobre doença mental. Falou longamente sobre a coragem necessária para reconhecer que se precisa de ajuda profissional especializada. Argumentou apaixonadamente sobre a importância de dar segundas chances para pessoas que estão genuinamente tentando melhorar. Seus argumentos eram convincentes e bem construídos, tocando em pontos emocionais importantes sobre recuperação e redenção humana. Então, chegou a vez de Fernando apresentar seu lado da história perante o juiz, atento e sério. Mostrou provas documentadas extensivamente ao longo dos 2 anos desde a partida de Clarice da casa. Apresentou depoimentos detalhados de professores, vizinhos e até mesmo do médico que acompanhava as meninas regularmente. Exibiu fotografias das meninas antes e depois da chegada de Helena naquela fazenda abandonada e triste. A diferença visual era absolutamente chocante e impossível de ignorar ou minimizar em qualquer argumento contrário. Crianças tensas, magras e com olhares assustados tinham se transformado em crianças saudáveis, felizes e seguras. Os sorrisos genuínos nas fotos recentes contrastavam drasticamente com as expressões vazias das fotos antigas. Fernando não estava tentando demonizar Clarice ou negar sua doença, apenas mostrando os fatos objetivos daquela situação. Então, o advogado pediu permissão para ler em voz alta a carta que Sofia havia escrito. O silêncio que tomou conta da sala durante a leitura era absolutamente ensurdecedor em sua intensidade emocional. Cada palavra de Sofia ecoava nas paredes daquele tribunal, carregada de dor, mas também de força impressionante. Até Clarice cobriu completamente o rosto com as mãos, soluçando incontrolavelmente enquanto ouvia as palavras da filha. Helena segurava a mão de Fernando com força sob a mesa, ambos lutando para manter a compostura. As outras meninas choravam silenciosamente nos braços umas das outras, nas cadeiras logo atrás dos pais. O juiz permaneceu impassível durante toda a leitura, mas fazia anotações constantes em seu caderno oficial. Quando a carta terminou de ser lida, ele fez várias perguntas cuidadosas para ambos os lados presentes. Quis saber detalhes sobre a rotina das meninas,
seus progressos escolares e seu estado emocional atual comparado ao passado. Depois de horas de audiência exaustiva que drenava emocionalmente todos os presentes, o juiz finalmente falou. Disse que precisaria de 2 semanas para analisar cuidadosamente todas as evidências apresentadas antes de emitir sua decisão. Aquelas 2 semanas foram as mais longas e agonizantes que qualquer um deles já havia experimentado. As meninas tentavam bravamente agir normal e manter suas rotinas diárias de escola e brincadeiras na fazenda. Mas o medo estava presente em cada olhar trocado, em cada silêncio durante as refeições tensas. E se perdessem tudo que tinham construído juntos durante aqueles anos preciosos de reconstrução e cura? E se fossem separadas umas das outras e de Helena, que tinha se tornado sua âncora emocional? Os pesadelos voltaram com força total para todas as meninas. Não apenas Sofia agora, mas todas as 5. Foi numa tarde comum de quinta-feira que a carta oficial finalmente chegou pelo correio na fazenda. Fernando a pegou com mãos visivelmente tremendo de ansiedade e medo do que poderia estar escrito ali. Abriu o envelope cuidadosamente e leu o conteúdo em silêncio absoluto, enquanto todos observavam seu rosto atentamente. Helena segurava Júlia no colo, enquanto as outras meninas se agarravam umas nas outras, esperando o veredicto. Os segundos pareciam se arrastar como horas intermináveis naquele momento de suspensão total da realidade ao redor. Então, Fernando olhou para cima e lágrimas começaram a rolar livremente por seu rosto, normalmente controlado e sério. Sua voz estava embargada de emoção quando finalmente conseguiu falar as palavras que todos precisavam ouvir desesperadamente. Tinham vencido o processo e as meninas ficariam com eles na fazenda, que era seu verdadeiro lar. O grito de alegria que explodiu naquela sala foi absolutamente ensurdecedor e cheio de alívio puro. A guarda legal permaneceria oficialmente com Fernando como responsável principal pelas 5 meninas sob sua tutela. Clarice teria direito garantido a visitas supervisionadas regularmente, mas apenas se as meninas quisessem participar. Elas teriam o poder de escolher quando e como reconstruir aquele relacionamento quebrado com a mãe biológica. A decisão seria delas, respeitando seu tempo e suas necessidades emocionais individuais, acima de tudo mais. Meses depois, o processo de divórcio entre Fernando e Clarice foi finalmente oficialmente concluído perante a lei. Fernando ajoelhou na horta que Helena tinha reconstruído com tanto carinho, no mesmo lugar onde tinham se beijado. Pediu Helena em casamento com palavras simples, mas carregadas de amor verdadeiro e profundo pela mulher extraordinária. Helena disse sim 1000 vezes enquanto as 5 meninas assistiam, escondidas atrás da janela da cozinha. O casamento foi realizado na pequena igreja local que estava completamente lotada de gente da comunidade inteira. Toda aquela vizinhança que tinha acompanhado a jornada difícil daquela família recomposta estava presente, celebrando. Helena caminhou pelo corredor da igreja, não de forma tradicional, sendo entregue por um pai ausente. Ela caminhava cercada pelas 5 meninas ao seu redor, todas usando vestidos brancos coordenados lindamente. Não era apenas a noiva tradicional, mudando de estado civil naquele dia especial diante de todos. Era uma família inteira entrando junta conscientemente em uma nova fase de suas vidas entrelaçadas para sempre. Anos depois, quando Sofia fez seu discurso emocionado na formatura da escola, ela resumiu tudo perfeitamente. Disse que família não é apenas sobre laços de sangue que conectam pessoas biologicamente desde o nascimento. É sobre quem escolhe ficar ao seu lado quando os tempos ficam realmente difíceis e tudo parece perdido. Ela tinha tido a sorte de ter um pai que nunca desistiu dela mesmo nos momentos mais escuros. E uma mãe de coração que escolheu conscientemente amar 5 meninas quando não tinha absolutamente nenhuma obrigação real.
Helena e Fernando envelheceram juntos na fazenda, seus cabelos ficando grisalhos com as décadas passando rapidamente. As rugas em seus rostos contavam histórias de risos compartilhados e desafios vencidos lado a lado. As 5 meninas cresceram fortes e seguras, cada uma seguindo seu próprio caminho na vida adulta. Tiveram seus próprios filhos que enchiam aquela fazenda de alegria durante as visitas frequentes aos avós amados. E sempre,